Olá, alunos. Nesta aula, vamos nos concentrar no Brasil dos anos 800, considerado um dos séculos mais cheios devido à grande quantidade de acontecimentos decisivos nele registrado. E hoje nós iremos debater a educação escolar na época do Império Brasileiro. Então, a partir da emancipação política alcançada em 1822, foi feito um balanço do que herdamos dos 3 séculos da colonização portuguesa. Então, do ponto de vista da educação formal, o século XIX também contribuiu para o desenvolvimento da modernidade educacional, ou seja, ele teve as suas principais contribuições para o desenvolvimento da modernidade educacional. Esse desenvolvimento da concepção da educação popular, cujo principal proponente foi o grande teórico que ainda hoje é estudado e deixou seu legado, Pestalozzi. Nós vamos falar também sobre a laicização e o controle estatal da educação. Então, nesta aula, eu vou apresentar como o Império Brasileiro, face à herança escolar desastrosa que herdou da administração portuguesa do nosso país, tratou a questão educacional e qual foi o legado que nos foi deixado e que até hoje nós sofremos com esse legado desastroso. Então, as características gerais do Império Brasileiro. Apesar da nossa aula versar sobre o que era chamado na época de instrução pública, nós precisamos ter em mente algumas características gerais do Império Brasileiro. E o primeiro é do ponto de vista político, tá? O Brasil era uma monarquia nos moldes ingleses e nós nos orgulhávamos de sermos uma democracia coroada. Ou seja, a formação do Estado Nacional Brasileiro seguia o modelo europeu, como está aqui seguindo no nosso mapa conceitual, olha. Características gerais do Império Brasileiro, plano político, seguiu o modelo europeu. Paris era a capital cultural do mundo até então, né, no período do Brasil Império, tá? E Londres, a capital da Inglaterra, era o grande centro financeiro e controlava o comércio internacional brasileiro. Constitui, assim, a fonte de inspiração cultural para o Brasil durante o século XIX. O domínio de uma elite latifundiária, elite, né, era uma das características aqui do Império também, uma elite conservadora e gradualista. Então, essa elite latifundiária, ela tinha a fonte de riqueza dela na monocultura exportadora, nessa época era a cana-de-açúcar, e que alimentava uma mentalidade conservadora e gradualista. Conservadora em relação à estrutura socioeconômica escravocrata e patriarcal herdada, né, da colônia, e gradualista em relação às ações e políticas públicas, tá? Traduzindo assim resistência à questão das reformas, trazer uma modernidade para o processo educacional, que é o que nós estamos discutindo hoje. Os maiores beneficiários da ação do Estado foram os grandes proprietários rurais, sendo que os outros setores do país, como a indústria e a própria instrução pública, padeciam no atraso secular, lamentavelmente. A indústria e a instrução pública vivenciavam, né, como eu citei aqui há minutos, a questão de viver esse atraso secular, porque eles, como por ser conservadores, não viam a questão de modernizar o processo de extração da cana-de-açúcar, né? Transformar esse açúcar usando máquinas, manufaturas mais desenvolvidas.
e a educação, por conseguinte, não era interessante ter pessoas instruídas, então ficava sempre na mão da elite. O catolicismo, por sua vez, se tornou a religião oficial do Império Brasileiro a partir da Constituição de 1824, porque lembram que ele tinha sido abolido por Marquês de Pombal, perdão, nos anos de 1750, 1756, mais ou menos, né? Isso durante as suas reformas, e a igreja perdeu todo assim o seu poderio. Já na Constituição de 1824, ela continuou sendo um elemento central na cultura nacional, influenciando em todo o sistema educacional e resistindo às mudanças de modernização na escola, ou seja, vamos manter os métodos tradicionais que nós já vínhamos vivenciando, que isso é que é importante para que nós possamos continuar com a nossa estrutura bem organizada e não termos, digamos assim, situações que venham impor para nós momentos desagradáveis. Sobretudo, né, porque estas, quando chegar no Brasil, a questão das escolas modernizadas, elas já chegaram com a vinda dos protestantes, já na segunda metade do século XIX. E o primeiro historiador que escreveu algo relacionado à educação brasileira foi o José Ricardo Pires de Almeida, lá nos anos de 1889. E ele declarou o seguinte, que o Brasil ele não está atrás de nenhuma nação sul-americana, né? Ele não estava atrás. Em matéria de ensino público, em muitos aspectos, não tinha nada a invejar os outros povos, ele não tinha. E aí, Faria Filho, ele concordando com o pensamento de José Ricardo Ribeiro, José Ricardo Pires de Almeida, ele diz que os recentes estudos a respeito da educação brasileira no século XIX, particularmente no período imperial, têm demonstrado que havia em várias províncias uma intensa discussão, ou seja, um debate acirrado, que nem eu coloquei aqui para vocês, em relação à escolarização da população. Então, já tinha essa inquietação em melhorar, em trazer uma educação mais moderna para o nosso país. Ensino primário no Império. Em 1822, havia uma imensa deficiência educacional para ser superada, né? A partir da proclamação, né, da República de 1822, né, o Brasil se tornou livre de Portugal, um país independente, então tinha essa deficiência que era um legado português para o nosso país, que, abre aspas, permanece até hoje, fecha aspas, muito havia para ser feito, ou seja, a primeira tarefa foi dar um ordenamento jurídico à educação no país. E como foi feito isso? A preeminência dessa situação educacional influenciou as primeiras medidas tomadas em relação à educação. Ainda assim, no dia 1º de março de 1823, né, menos de um ano de Brasil ser declarado país independente de Portugal, colônia livre, foi criado no Rio de Janeiro as escolas de primeiras letras, que nem está colocado aqui, e nós lembrando do que nós já estudamos, as escolas de primeiras letras elas eram baseadas no método do ensino mútuo, chamado método de Lancaster. Quanto às principais iniciativas legais ditas, Nunes, ele resumiu o artigo 250 da Constituição assim, que foi discutido, né, na Assembleia Constituinte, fugia da realidade brasileira, que determinava que haverá no Império escolas primárias em cada termo, ginásio em cada comarca e universidade nos mais apropriados lugares. Ou seja,
Escolas primárias, né? Escolas que trabalhavam ali a questão da alfabetização dos meninos, a escola de ginásio que preparava esses indivíduos para ingressar na universidade, e conforme fosse o número de habitantes das cidades, quanto maior o número, seria apropriado que se construísse uma universidade nessas diversidades de cidades. Já a carta outorgada por Pedro II, em 11 de março de 1824, realisticamente ela estabelecia que no artigo 32, no item 32 do artigo 178, a instrução primária deveria ser gratuita a todos os cidadãos, ou seja, já passaria nesse sentido a questão de uma obrigação do Estado em ofertar essa educação a todos os cidadãos, porque nós sabíamos que não viam assim. Os pais, eles teriam sempre que estar pagando algum valor para que o seu filho pudesse ser alfabetizado. Então, a regulamentação da lei só veio lá no que nós discutimos na aula passada, da Lei 15 de outubro de 1827. Essa foi a primeira e a única lei geral relativa ao ensino primário durante o Império. E no seu artigo 4 da Lei de 1827, que foi a lei que foi homologada no dia 15 de outubro de 1827, a lei que deu origem, né, ao que hoje nós chamamos de Dia do Professor. E no artigo 4 dessa lei, ela determinava que as escolas seriam de ensino mútuo nas capitais das províncias e serão também nas cidades e vilas e lugares populosos dela, onde quer que fosse possível se estabelecer essas escolas. E aqui eu coloquei para vocês que o debate intelectual e político em torno da educação com pouco progresso. Ou seja, no período do Império, apesar de ter esse debate intelectual aí, político em torno da educação, muito pouco foi feito para que o progresso da educação do Império. Apesar de ter toda essa discussão, de terem que se preocupar, o governo ainda não colocava a educação como ponto principal para o desenvolvimento de uma nação. Com o ato adicional de 1834 e o processo de descentralização da educação, foram tomadas medidas que dificultavam ainda mais o desenvolvimento da instrução. Segundo Chico Buarque de Holanda, esta determinação legal, ela consumou o desastre para o nosso sistema educacional, atribuindo competências às assembleias das províncias, né, para legislar sobre o ensino elementar e sobre o ensino médio, ou ginásio, como é colocado na maioria dos escritos aí que encontramos. Isso significou uma descentralização muito precoce das políticas de controle educacional, impedindo, assim, a unificação dos sistemas educacionais e criando uma dualidade no sistema, que apesar do desinteresse do governo central com a educação primária e secundária em várias províncias do Império, formaram mesmo assim ainda as redes de escolas públicas e privadas. Sem contar, né, que o processo da educação doméstica ainda continuava muito forte, que nem era no período colonial. E Farias Filho, ele retrata que o número das escolas domésticas era elevado e atendia um número de pessoas bem superior do que da rede pública estatal. Bem mais. Por quê? Porque os pais, eles pagavam pessoas capacitadas para transmitir esse conhecimento. E segundo o José Ricardo Pires de Almeida, nosso primeiro historiador, que discutiu algo relacionado à educação pública brasileira, em 1832 havia em todo o Império Brasileiro, ou seja, onde tinha terras que faziam parte do território brasileiro, 162 escolas para meninos. E olha só, que gritante!
Porque a educação ela era separada, ela era dualista, meninos, meninas, bem separadinho. E 18 escolas para meninas, distribuídas nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul. E nada de Maranhão. E olha que Maranhão tinha sido uma capitania hereditária bem ampla e bem importante durante o Império. Além desse número mínimo de escola para as meninas, né? A dificuldade de encontrar professoras capazes para lecionar nessas escolas de meninas. Por isso não tinha. Por quê? Porque a mulher ela não era preparada para ter uma vida fora de casa. A responsabilidade das mulheres até então era cuidar da casa e dos filhos. E para ensinar as meninas nas escolas para meninas tinha que ser professoras. Mas se as mulheres não tinham essa formação, como que ia ter? Então, a partir daí, começou-se também a ampliar a discussão em relação à necessidade da formação das mulheres. Ensino secundário no Império. Quanto ao processo da educação secundária, o quadro ele parece ser um pouco mais dinâmico, né, mais proeminente. O ensino secundário durante o Império estava predominantemente na mão de particulares, e nós vamos entender por quê. O governo central, ele se esforçou, né, para manter o padrão de ensino a partir da criação, né, dessas escolas, da criação da escola, e em 1837 foi criado o colégio que até hoje no Rio de Janeiro existe e tem um legado importantíssimo em relação à educação brasileira, viveu N experiências, N períodos dentro da história brasileira, que é o Colégio Pedro II, que passou até em reportagem essa semana no jornal. E o modelo a ser seguido, ele deveria ser um colégio modelo, né? Então todas as instituições de ensino mantidas pelo governo deveriam seguir o modelo da educação do Colégio Pedro II. E olha só que detalhe interessante que é importante vocês saberem. Quem concluía o curso ofertado no Colégio Pedro II, ele recebia o título de bacharel em letras. E essa pessoa que concluía, que recebia esse título, ele não precisava fazer o exame para ingressar no curso superior em qualquer faculdade que tivesse aqui no Brasil. É um aluno que concluiu o curso na Escola Pedro II, ele já entra direto na universidade. Nessa instituição, ela procurou implementar a modernidade educacional importada dos modelos, né, e planos de estudos lá da Europa. Então, já que nós vamos dar liberdade para essa escola, a escola ela tornou-se um marco importante no processo de modernização da educação brasileira, importando aí os modelos da Europa e dos Estados Unidos que já se mantinham lá em grande afinco. E em 1854 existiam 16 liceus nas províncias. Eu cheguei a conhecer um liceu, o Liceu Piauiense, no centro de Teresina. Quando vocês puderem ir em Teresina, é bem lá. A Praça do Liceu é bem no centro e é um colégio imponente. Hoje ele é um colégio integral, né, de ensino integral, mas ele viveu também grandes experiências, assim como o Colégio Pedro II. Então, é um colégio bem antigo. E todos esses se mantiveram o currículo e o funcionamento do Colégio Dom Pedro II. Então, essa escola, que é o Colégio Pedro II, ele tinha lá um modelo, um currículo proposto, e todos os outros demais, que são chamados de liceus, eles deveriam seguir esse modelo. Até os livros didáticos adotados, tudo que o Colégio Pedro II utilizava, as demais tinham que utilizar. Na realidade, o ensino secundário durante o período imperial foi um privilégio, como sempre, não tirando o que já vinha acontecendo lá no período do Brasil colônia, uma educação de privilégio da elite.
Então, os liceus, os ateneus, né, as escolas das províncias, elas sempre atraíam quem? A nata da sociedade de cada província. Ou seja, o ensino secundário oficial, por meio de seus colégios, em número limitado, e reunia, assim, né, nesses liceus, os melhores professores e que gozavam de um prestígio, assim, esplêndido. Então, quem trabalhava num liceu era como se fosse um professor universitário, doutor hoje. Então tinha toda essa estrutura, porque para trabalhar lá tinha que ser alguém já bem capacitado. Uma pessoa que tinha saído do país, tinha ido para a Europa, tinha feito seu curso superior e tinha retornado para o país. Então, por outro lado, essa demanda para a formação secundária por ser a preparação necessária para o ingresso da educação superior, determinou a concentração das iniciativas educacionais privadas no nível educacional. E então, dentre essas iniciativas particulares, merece destaque a penetração da educação protestante no Brasil durante o último quarto do século XIX. Né? Então, nos Estados Unidos, aconteceu a Guerra Civil, lá no ano de 1861 a 1865, e de lá veio os imigrantes presbiterianos e metodistas e fundaram as colônias norte-americanas aqui no interior de São Paulo. E a partir desse processo, né, eles trouxeram todo o seu legado e foram criadas as primeiras escolas secundárias vinculadas a esses grupos religiosos protestantes. E Fernando de Azevedo, ele analisa a educação brasileira dentro do amplo quadro da cultura nacional. Ele diz que situa a origem da escola confessional protestante no país sobre o pano de fundo da concorrência entre a concepção da pedagogia católica, que era o legado deixado aqui no nosso país pela Igreja Católica, que até então tinha sido expulsa por Marquês de Pombal, mas na Constituição de 1824 tomou novamente, né, o seu poderio, então passou a continuar fazendo parte aí do processo educacional. Então tinha essa concepção católica, pedagógica católica, ligada às tradições do regime imperial, e também a questão da concepção das escolas leigas, né, que é a cultura e o espírito de investigação científica, de liberdade, com o qual a mentalidade protestante encontra-se similaridades, né? Ou seja, ela irá se aliar no embate contra um sistema pedagógico católico. Então, Fernando de Azevedo, ele disse que tinha essas duas concepções aí no ano de 1800, nos anos de 1800, vigorando no processo educacional brasileiro, mesmo dentro das iniciativas particulares. E o protestantismo aqui no nosso país, ele desempenhou um importante papel no início da modernidade educacional. Não temos como dissociar, meus queridos e queridas, a educação brasileira fora dos padrões religiosos. Ela está sempre atrelada desde o seu início até hoje. E aí, trazendo um ponto de modernidade, né, eu coloquei aqui modernidade e na frente telégrafo, nós considerando que o telégrafo, né, ele atingiu o auge de sua importância no período, que abrange aí o final do século XIX e o início do século XX, e que o primeiro telégrafo público no Brasil data do ano de 1858, ou seja, a presença desse equipamento no ano de 1875, em uma escola do interior paulista, é um indício de modernidade. Então, a gente já vê aí um avanço no processo educacional brasileiro. Em relação à modernização, as duas principais denominações que trouxeram o protestantismo para o Brasil foram os presbiterianos e os metodistas. E eles representaram o segmento religioso dominante nos Estados Unidos. Né? Eles representam. Contudo, aqui no Brasil, né, com o apoio do governo para sua obra missionária, eles desfrutaram também da boa vontade do governo brasileiro. Por ocasião, o governo permitiu, né, que se inaugurasse os seus respectivos sistemas de ensino e que até hoje permanece em São Paulo, tem um de grande referência,
Então, eles fizeram aliança, né, com as elites nacionais brasileiras em função de um projeto liberal, de preparo das elites dominantes. Mesmo tendo uma concepção de escola leiga, as instituições que aqui foram fundadas de cunho religioso, elas ainda assim, elas permaneciam voltadas para uma educação da elite. E a modernidade educacional, do ponto de vista pedagógico, era representada no Brasil pelo método de coisas, ou método intuitivo, inspirado nas ideias educacionais de Pestalozzi, que nem eu coloquei para vocês. É um grande teórico e vocês terão a oportunidade de estudá-lo mais na frente. E eu quero pontuar aqui o que Faria Filho colocou em relação ao método intuitivo. O assim chamado método intuitivo deve essa denominação acentuada importância que os seus defensores davam à instituição, à observação como o momento primeiro e insubstitutível da aprendizagem humana. Que está aqui, o método das coisas, assim o chamado método intuitivo deve essa denominação à acentuada importância de seus defensores davam que os seus defensores davam a intuição, a observação como o momento primeiro e insubstituível da aprendizagem humana. Então, poucas instituições mencionadas no Brasil, elas falam em relação ao ensino profissionalizante. E aí, depois, mais na frente, nós iremos ver a questão de escolas relacionadas a esse processo. Aqui estão algumas de nossas referências que nós utilizamos para embasar a nossa aula de hoje. Então, um balanço relacionado à instrução pública durante o período do Império Brasileiro, nós podemos revelar um quadro desanimador. A realidade, ela não pode ser esquecida. É o fato de que a herança recebida pelos nossos fundadores, os fundadores do Estado brasileiro no período colonial, do ponto de vista educacional, foi quase inexistente, não existiu. E é triste, é lamentável. Então, do ponto de vista da gestão da instrução pública também, faltou uma política que integrasse o governo central às províncias e também o processo de escassez de recursos comprometeu muito a questão de se atender à população. E do ponto de vista da modernidade educacional, uma persistente mentalidade conservadora ainda hoje retarda ao máximo a mudança da educação no país, o que é lamentável, que não é algo que ficou lá no passado, lá no período do Império, permanece até hoje.